Eu fui atleta de base também, o Fábio até hoje joga bola, joga bem, já viu o Fábio jogando. Mas estão me recuando. Tentou ser jogador profissional? Tentei. Então acho que a gente vai entrar num assunto que Mas eles estão me recuando hoje em dia. Ontem eu parei no gol. Ontem eu parei no gol, olha aí. Mas o Fabinho joga bem. E aí, Fábio, você chegou a ser federado, jogar em base? Não. Só intercolegial, enfim. Eu fui até o Júnior. E o Júnior é o momento que bate o maior desespero. Que é assim, cara, ou eu me profissionalizo agora, ou a minha idade vai estourar. E às vezes você abre mão do estudo naquele período. Aí você começa a ter ficado para trás no estudo. Às vezes, quase sempre. Exatamente. E o funil dos juniores pro profissional é tão apertado que o elenco muitas vezes é inchado, tem 30, 40, porque começa uma galera já da categoria de base que começa a treinar em cima. E às vezes sobe 2, 3, 1. Alguns vão, fazem uma experiência e do profissional mesmo já vão embora. Eu queria saber como é que foi o teu processo. A tua passagem do último ano da categoria de base profissional. Tu ficou com medo de ficar pra trás ou pra tu foi tranquilo? Todo mundo fica, não tem como não ficar. Tem os extra classe que já tem a certeza que vão chegar lá, mas isso não te garante permanecer. Igual o Felipe, o Alex. Eu não tinha dúvidas que eles chegariam ao profissional. Agora, se manter é muito mais difícil. Mas no meu caso, não. No caso do Kardec, mais ou menos. Então, eu nunca fui craque na minha vida. Sempre tive uma qualidade, mas sempre fui muito trabalhador. Muito trabalhador. E é isso que me diferenciou de muitos atletas na base do Vasco. Por quê? Um exemplo. A gente ia para Quinta da Boa Vista, no Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu lembro até hoje dessas coisas. Ia para Lagoa Rodrigo de Freitas, dali aquela volta, dava 7 km. Hoje não existe mais essa loucura. O futebol não permite mais ficar correndo 7 km, não é? Gosto da barra. E aí fomos ali. Pô, vinha muito amigo meu pegar ônibus e dar a volta, chegar aqui, sair, jogar, chegou cansado, chegava na minha frente. Aí você imagina que lá é tudo por minuto e marcado, e quem ia bem, na cabeça do treinador, tá bem fisicamente. E a vontade de caguetar, de falar, mas vamos ficar quietinho, vamos trabalhar. Então eu sempre trabalhei. Aí quando chegou na fase de dividir ali os homens dos meninos, cara, a gente que verdadeiramente trabalhava sempre teve a oportunidade de chegar mais longe. E aí eu cheguei, já no juvenil que eu comecei a ser olhado diferente, só no juvenil, no segundo ano, que o Rodney Gonçalves, quando chegou o Nilson Gonçalves para trabalhar no profissional, o Rodney voltou, ele foi meu treinador no Mirim, aí começou a me dar oportunidade, e ali chamaram 5 jogadores, eu, Wagner, Edu, Kardec e Jefferson Negão, se eu não me engano, de 8-9, para assinar o primeiro contrato com o Vasco, R$500. Segundo ano, 1.000. Assinei 5 anos. Com 5 anos eu já estava ganhando 2.500. Com 17 eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Com 19 eu subi pro profissional. Eu ganhava 1.500 no profissional em 2008, quando eu subi. Só que eu joguei 2 Copa São Paulo. Kardec não jogou, Alex não jogou. Tudo subiram, foram embora. Edu foi embora, eu fiquei. Então aquilo ali batia o medo no meu coração. De caraca, mano, pô, quando que vai chegar minha hora? Não vai chegar minha hora. E eu fui para as Copas São Paulo, aí era capitão, porque já não tinha mais ninguém de 8-9, assim, os cobrões já estavam lá treinando. Mas é como eu te falei, cara, sempre trabalhei pra caramba. E aí fui bem na Copa São Paulo no segundo ano, quando eu fui no segundo ano muito bem, aí quando eu voltei, o Alfredo Sampaio me chamou, que deu aquele problema todo lá. Na época o Romário era treinador e jogador, trouxe o Alfredo para trabalhar como auxiliar dele, que mais ele que comandava. Aí deu um problema lá com o Abuda, que o Romário queria botar o Abuda, o Eurico não queria tirar o Kardec, porque tinha gente vendo o jogo. Enfim, o Romário largou e falou, já que ele que manda, então eu larguei, foi embora. Aí o Alfredo assumiu. E ele me chamou pra treinar com o profissional. Então eu comecei a treinar, ir bem. Aí nesse meio tempo ele também caiu, veio o Antônio Lopes. Foi o Antônio Lopes que me botou pra jogar titular em 2008. Eu tava indo muito bem. Até setembro, se eu não me engano, foi quando eu quebrei o 5º metatarso, e aí tive que terminar a temporada e ver naquele ano, infelizmente, o Vasco cair de divisão. Foi muito triste para mim não poder ajudar de forma nenhuma. E ver tudo aquilo, aquela coisa de, pô, Vasco era o Vasco, não podia cair. Vasco era... Eu tava nesse jogo. Cara, o Vasco era Vasco, não tinha... E a gente vendo aquilo tudo, e eu, pô, na minha memória de ver aquele Vasco que eu, como eu te falei, trabalhava de gandula, ver um Vasco com 2000 ganhando tudo e tal. Então aquilo mexeu pra caramba com a gente. E aí veio o ano seguinte, foi quando a gente começou a jogar ali. Mas, cara, foi difícil pra mim essa transição, porque eu vi todo mundo subindo e eu não. E eu ficava com o coração assim, o que vai dar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas graças a Deus, quando eu fui, eu consegui me manter ali.
E aí, no ano de 2009, quando começou, eu já não estava treinando mais com a equipe igual antes, porque eu ainda estava voltando de lesão. Montaram o elenco, eu fiquei um pouco descanteado. E nesse meio tempo é que eu falo para os jovens, quando eu fui lá na divisão do base do Vasco, eu falei com eles, cara, em 2009 começou o Carioca ali, eu não era nem convocado com o Dorival. E aí o que eu falava? Eu preciso descer. E aí eu pedia para descer, eu falava, eu quero descer. Aí descia, jogava, voltava a treinar com o profissional. Não era convocado, descia, jogava. Quando eu tive a primeira oportunidade de jogar titular contra a Ponte Preta em casa, a gente era 7º colocado na Série B. A torcida já tava maluca, porque assim, todo mundo achou que o Vasco ia passear. Tinha Carlos Alberto, Léo Lima, contratou o Newton. Eu era reserva ali do Newton, do Amaral, do Léo Lima. Era a 4ª opção. Não joguei a Copa do Brasil, naquela Copa do Brasil que o Vasco acabou perdendo pro Corinthians na semifinal, que fez 2 grandes jogos, eu nem era convocado. Puxão de camisa do Elton, no Pacaembu. Nem era convocado. Ali, mas eu tava sempre pedindo pra descer. Quando chegou contra a Ponte Preta, Léo Lima é amarelo, o outro assim, o outro Souza, você que vai jogar. Eu tava preparado pra jogar. Porque se eu não tivesse jogando, eu não jogava 45 minutos. Não é porque você é jovem que você vai entrar no campo e vai jogar. Tem emocional, tem uma série de coisas, dá cãibra na gente. E eu, por estar jogando sempre na base, ali descendo, pedindo, quando eu cheguei lá, eu deitei. Fui muito bem naquele jogo, dei um elástico lá invertido que deu pênalti. Cara, fui muito bem naquele jogo, joguei 90 minutos praticamente, nunca mais saí. E aquilo ali me levou à seleção sub-20, que eu nunca tinha sido convocado para a seleção de base nenhuma. Já me levaram direto, o Rogério Lourenço, era o treinador, me levou direto pro Mundial. Então, eu me preparei para aquele momento. Não ficava, eu falei pros moleques, cara, desceu, não fica aquele negócio de desci, vou dar o teu melhor, cara. Porque a oportunidade quando pinta, irmão, não tem essa, não tem duas, tem uma, apareceu, você não tá preparado, aí vai lá pro final da fila de novo.